Olá, acadêmicos e acadêmicas do segundo ano de Pedagogia Vespertina e Noturno, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que iniciamos, na aula anterior, sobre a questão da educação neste período de 1930 até 1945. Na aula anterior nós apresentamos um pouco, o contexto político e econômico desse período e os seus impactos, na educação. Lembrando que em 1930, o Getúlio Vargas, com a Revolução, assume, o poder e aí institui-se o chamado governo provisório até 1934. Em 1934 ocorrem as eleições, ele é eleito presidente e aí em 1937 ele vai instituir a ditadura Vargas. Ele fecha o Congresso, ele com a Constituição de 1937, que foi escrita por Francisco Campos, baseada na Constituição fascista polonesa, por isso teve o nome de polaca. Essa Constituição afere todos os poderes ao presidente e ele vai então governar através de decreto. E aí ela também determina aqui a desnecessidade de um plano nacional da educação que era determinada na Constituição de 1974. E aí o Gustavo Capanema já estava, com um plano nacional da educação pronto para ser enviado para o Congresso em 1937. E aí a Constituição de 1937 acaba derrubando, esta necessidade de um plano nacional da educação. Aí ele começa a organizar a educação através das chamadas leis orgânicas. Em 1952 institui a Lei Orgânica do Ensino Industrial, do Ensino Secundário e do Ensino Comercial. E aí cria-se também o SENAI, que é um Serviço Nacional, de Aprendizagem Industrial. Em 1945 ocorre o golpe militar, o presidente do STF assume, a presidência, e em 1946 ele vai criar, através de decreto, uma lei orgânica de ensino primário, ensino normal e ensino agrícola. E aí cria-se também o SENAC, que é um Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. E ele convoca, todos os empresários para que eles possam, ajudar, nessa empreitada aí. Então, e aí o que ocorre? Em 1946, aí vem a Carta, Constitucional de 1946, que é a Constituição Federal. Ela inspirou-se no ideário liberal e democrático, além de um capítulo dedicado à educação, quer dizer, no artigo 166 a 175. Essa carta contém outros dispositivos, que interessam diretamente à educação. Assim é que no artigo 141, parágrafo 5º, declara livre o pensamento sem que dependa, de censuras prévias. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença de poder público. De acordo com o parágrafo 7º do mesmo artigo, é inviolável a liberdade de consciência e crença. E o parágrafo 8º declara: por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado de nenhum, dos seus direitos. O artigo 168 garante a liberdade de cátedra. O artigo 173 estabelece que as ciências, as letras e as artes são livres. E aí eu gostaria então de agora, especificamente, tratar um pouco sobre essa questão, da liberdade de pensamento, que é o que é o direito de cátedra. O que era esse direito de cátedra? O direito de cátedra é a liberdade de cátedra, é o direito que assiste ao professor de exteriorizar e de comunicar seus conhecimentos. E aí ele não pode ser inibido, não pode ser cerceado, ele tem essa liberdade, de o pleno desenvolvimento, ele estabelece a educação, visa, nesse sentido, ele tem liberdade para trabalhar, para pesquisar, então isso é a liberdade de cátedra, que foi instituída então justamente com a Constituição, de 1946, Então,
exteriorizar e comunicar seus conhecimentos no exercício do magistério é um direito próprio que exerce a atividade docente, garantido pela Constituição Federal, né, no artigo 206, e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o artigo 2º, inciso 2, 3, 4, 11 e 12. Então, a Constituição Federal, no artigo 206, ela garante, então, essa liberdade aí. E com base nessas legislações, o professor tem liberdade de ensinar, não podendo sofrer qualquer constrangimento por parte de terceiros. O que nós estamos vendo hoje, né, é o contrário, é uma busca de cerceamento, né, do trabalho do professor, controlar o trabalho do professor. Quem é que não lembra, por exemplo, aquela deputada estadual de Santa Catarina, que é a Ana Caroline Campagnolo, né, de Itajaí, que ela publicou nas redes sociais, né, uma conta telefônica para que o aluno pudesse enviar vídeos de professores em sala de aula que estejam fazendo manifestações por políticos, partidários e ideológicos, né? Nesse caminho também andou também justamente aquela também escola sem partido, e aí vem também a escola militar, justamente colocando o professor dentro de um cerceamento, né, em que ele não tem que ser ensinar aquilo que um determinado grupo de dominação ou de poder impõe e que quer que seja daquela forma, né? Então o professor não tem liberdade. Nesse caminho também andam aí a busca, né, de cerceamento do trabalho do professor, de impedimento, né, da liberdade dele de ensinar, de pensar, de pesquisar e assim por diante. Então, né, a Constituição Federal, República Federativa, né, do Brasil, 1988, garante liberdade de ensinar aos professores. Estabelece que a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, né? O seu preparo para o exercício da cidadania, tendo entre seus princípios a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, justamente nesse sentido, a gente vê o quê? Uma busca, né, de cerceamento, né, do trabalho do professor. Então, fazendo este adendo, né, procurando entender essa questão do que era a liberdade, a cátedra, né, a liberdade de cátedra era isso. Então, permite ao professor justamente, né, que ele tenha essa liberdade, né, de ensinar e de trabalhar. Então, nesse sentido, a Constituição de 46, ela trouxe essa né, novidade, e que hoje, né, fazendo esse paralelo, nós estamos vendo uma luta para tirar essa liberdade, né? Em nome, por exemplo, de que o professor esteja trabalhando ideologias, né, marxistas, socialistas e assim por diante, né? E vão então cerceando o professor. Nesse caminho ainda justamente a luta para derrubar, por exemplo, Paulo Freire como sendo o patrono da educação. Então, são coisas que nós estamos vendo dentro da nossa realidade atual, dentro do nosso contexto atual, acontecendo então nessa questão. Aí, na Constituição de 1943, voltando lá, nos termos do artigo 168, a legislação de ensino adotará os seguintes princípios educacionais, né? Então, diz o seguinte, olha lá, o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional. O ensino primário oficial é garantido para todos. O ensino ulterior ao primário se-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos. Ela ainda dá continuidade justamente ao que previa a Constituição de 1937, né? Onde que o Estado acabava não tendo um compromisso total com a educação. Ele só vai ajudar no caso, né, que não tiver condições de manter uma escola, então, privada. As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de 100 pessoas,
são obrigados a manter o ensino primário gratuito para seus servidores e filhos destes. Então, aí o Estado também descompromete-se com a obrigatoriedade, né, de disponibilizar, de organizar, de manter, então, justamente o ensino primário. As empresas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar, em cooperação, aprendizagem para seus trabalhadores menores, pela forma que a lei estabelecer, respeitado os direitos dos professores. Então, novamente, aí, né, a lei, ela também acaba desconsiderando o seu compromisso, né, com a educação. Nos períodos de vigência, né, desse texto de Constitucional 1946 a 67, o Brasil passou por profundas transformações socioeconômicas, né? Caracterizado por um surto contínuo de desenvolvimento industrial, que veio, né, consolidar as iniciativas tomadas durante o período de Getúlio Vargas, que esteve à frente do governo em 1930 e 1945, né? Então, como não poderia deixar de ser, este conjunto de transformações na base material da sociedade criou novas necessidades para o setor educacional, que todavia não respondeu de modo satisfatório a essas novas demandas da sociedade, como aliás ficou demonstrado pelo estudo, né, das reformas educacionais, né, que foram feitas ao longo deste período. E aí, justamente, então, a gente viu, né, como é que andou, de fato, a política, a organização educacional, né, neste período, até o período aí de 1945, 46 e 47, né. Há muito que discutir, há muito que trabalhar ainda sobre, né, esse período, especificamente no campo da educação, e é claro, sempre fazendo um paralelo com o contexto social e político e também retomando algumas questões atuais, né, que vêm se desenvolvendo, ocorrendo e acontecendo, porque é importante nesse sentido que a história ela contribui não só para que os fatos sejam memorizados, mas para que eles também ajudem a nossa formação, a formação docente, que os professores tenham consciência do seu papel, né, da sua liberdade e que de tempo em tempo cerceada, né? Então, por isso, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.